Deputado Exalci. Senhor presidente, é evidente que esse tempo destinado ao autor do requerimento, basicamente, vai dar para fazer uma questão de ordem apenas. Porque, veja bem, senhor presidente, primeiro, o requerimento que fiz a essa comissão trata especificamente com relação à questão da política salarial. E para se discutir política salarial, nós precisamos, de fato, da presença aqui da ministra do Orçamento e também, evidentemente, do ministro da Defesa. Mas sem a presença do Planejamento e Orçamento é difícil a gente chegar a qualquer conclusão. E por que digo isso? Porque existem estudos já há anos sobre a questão da reestruturação. Eu tive a oportunidade de até receber homenagem lá do Exército, porque eu sou R2, né? E, graças a Deus, não continuei na carreira, porque o salário que estaria recebendo hoje mal daria para pagar o aluguel. Não daria. Um suboficial hoje não consegue pagar um aluguel. Se eu tivesse recebendo esse salário, e tenho aqui o salário, olha aqui, ó, suboficial, e olha com aumento já, estou falando já com um aumento colocado aqui pelo nosso ministro da Defesa. R$ 4.284 é o salário de suboficial. O nosso policial aqui, o soldado da Polícia Militar do Distrito Federal, ganha acima hoje do oficial das Forças Armadas. Isso é inadmissível. Agora, o que eu gostaria de pedir para essa comissão, eu não sei nem se tem, porque eu não faço parte dessa comissão, senhor presidente, mas todas as carreiras têm o seu sindicato, fazem mobilizações, e nós sabemos que a Polícia Militar e as próprias Forças Armadas não pode sindicalizar, não pode se associar. Nós temos que fazer, o Congresso Nacional precisa, e acho que essa comissão talvez seja fundamental, de constituir uma subcomissão específica para defender os interesses dos salariais dos militares. Nós não podemos, e infelizmente no Brasil, quem ganha reajuste salarial é quem mobiliza, quem faz greve, quem tumultua o processo. E a Polícia Militar e as Forças Armadas, a gente acompanha sempre, não tem ninguém que possa lutar por eles. Então eu não sei se existe, mas se não existir, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que criasse uma subcomissão nessa Comissão de Defesa Nacional para acompanhar, mas também para lutar, para que, no mínimo, seja resgatado realmente um salário mais digno, porque esse aqui realmente é muito incompatível. Mas eu tive a oportunidade de fazer uma comissão geral para tratar do assunto das Forças Armadas. Eu estou falando de salário, eu pedi para fazer essa audiência aqui, porque não adianta. Não adianta dizer que nós vamos fazer, que a ministra vai estar aqui na Comissão de Orçamento e Finanças, vamos falar de tudo quando chega na questão das Forças Armadas, como o ministro falou aqui, em uma frase. Com uma frase nós não resolvemos nada. Então, nós precisamos, e quero pedir a Vossa Excelência e todos os colegas aqui dessa comissão, tem que ser convocação, porque senão não vem. Não adianta a gente ficar iludido de que a ministra do Planejamento... Não, Vossa Excelência veio, mas o planejamento é que não vem. E não é só aqui, todos os problemas que a gente tem aqui no Congresso, a Fazenda e o Planejamento não comparecem. E quem manda no Executivo é Fazenda e Orçamento. Não adianta a gente fazer reuniões sem resolver. Mas é evidente que eu não poderia entrar aqui em diversos outros assuntos, mas a gente pega, por exemplo, o auxílio, você pega o contra-cheque, ontem eu vi o contra-cheque de um militar, 16 centavos, então tira logo isso, esse auxílio de 16 centavos de salário-família no contra-cheque. O salário, o auxílio moradia, senhor presidente, auxílio moradia e o anuênio foi retirado dos militares, mas muitos servidores continuam recebendo. Será que ninguém vai fazer a defesa dos militares? Será que não tem aqui, não tem alguém que acompanhe isso para saber que uma das poucas instituições nesse país ainda que tem credibilidade são as Forças Armadas? Será que ninguém está vendo, por exemplo, quando você pega essas obras, e vou citar o exemplo da transposição do Rio São Francisco, a única coisa que está pronta é quando o Exército está fazendo. A parte que não é do Exército não está pronta, está sendo refeita com superfaturamento, com aditivos, é assim que funciona esse país. Então a gente tem que respeitar e valorizar, e não adianta. Eu tenho certeza, se eu continuasse na carreira militar, que seria uma honra muito grande, eu estaria cheio de medalha. Mas medalha não enche barriga. Medalha não é suficiente para isso, senhor presidente. O salário é ridículo. Então, e o mais grave... Concluído, senhor. Já 3 minutos? Já passou. Pois, já passou então? Já. Eu gostaria de só dizer o seguinte, para encerrar, então, com essa fala. O que acontece no Brasil hoje? Tem dengue, está com dengue, chamo as Forças Armadas.
tem que ocupar agora a Rocinha, chama as Forças Armadas. Tudo chama as Forças Armadas. Quando o governo não consegue resolver as coisas, chama as Forças Armadas. Mas na hora de valorizar e de remunerar dignamente os militares, não chamam ninguém. E eu quero fazer um apelo aqui, vamos chamar aqui o ministro, a ministra do Orçamento e da Fazenda, se for o caso, juntamente com o ministro, né? Eu queria até falar aqui do Hospital das Forças Armadas. Tem 2 anos que eu estou lutando aqui, um médico das Forças Armadas, senhor presidente, saiu o edital agora, 3.194. 3.194 o médico das Forças Armadas. E está pagando 10 mil com moradia e alimentação. Então, senhor presidente, eu gostaria, ainda antes de encerrar essa sessão, que Vossa Excelência colocasse novamente esse requerimento nosso em votação, como realmente, para resolver especificamente a questão salarial. Agradeço a Vossa Excelência. E acolho a sugestão da subcomissão que nós podemos instituir, se aprovado pelo nosso plenário, de tratar de uma subcomissão específica sobre a remuneração dos militares, que é extremamente justa e oportuna. Então, pode ficar tranquilo que nós vamos dar os encaminhamentos possíveis. Agradeço a Vossa Excelência, presidente, e só lembrando que nós temos uma questão pendente, decidida pelo Supremo Tribunal Federal de 2886, que eu não sei como, já fazem 5 ou 6 anos já, que é para ser pago este valor, e não se paga, mesmo com decisão do Supremo. Muito obrigado, deputado Exalci. Como você acabou de ver, eu tenho feito a defesa das Forças Armadas no Congresso Nacional. Para continuar defendendo a família militar, peço seu voto para deputado federal, 4545. Para Federal sou Exalci. 4545